Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e nos canais oficiais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Provérbios capítulo 24, versículo 14. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE 71/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL/96/2025, APL 97, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE/72/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Veto parcial ao posto pelo Prefeito Municipal ao PL 74/2025. Projeto de resolução de número PR/11, de autoria da mesa diretora. Indicação de número 435 a 436, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 442, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 447, autora Gorete Correia Boaroli. Indicação de número 448/2025, autor Daniel Virtuoso. Indicação de número 449, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 596 a 598, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 600/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 610 a 614, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 615 a 618, autor Valdecir Bittencourt Amaral. Requerimento de número 619, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 620 a 621, autor Daniel Virtuoso Cipriano. Requerimento de número 622 a 623, autor Giovana Vitor Mondardo. Requerimento de número 624 a 627, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 628, autora Giovana Vitor Mondardo Neri Xavier dos Santos. Requerimento de número 629, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 630 a 632, autor Marcos Soares Machado. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar a dispensa do parecer da Comissão Permanente de Obras do PE 69/2025, que autoriza a afetação e desafetação e permuta de áreas de terras entre o município de Criciúma e a PAN Participações Limitada. Ressalto que o projeto foi analisado pelas demais comissões permanentes da Casa, as quais opinaram pela aprovação. O pedido de dispensa do parecer da Comissão de Obras do PE 69 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei do Executivo PE 69/2025. Pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão PE 69 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Então, seguimos o horário político com os vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano, declina. Vereadora Gorete Correia Boroli.
Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste através das redes sociais, eu subo essa tribuna hoje para agradecer a sessão itinerante da última semana lá na comunidade do Morro Estevo. Foi um sucesso, repercutiu muito bem. Gostaria aqui de enaltecer, né, a ideia do vereador Nicola Martins, e digo que, como foi bom a ida dos vereadores lá na região. Algumas pessoas, durante a semana, mandavam mensagem para a gente. Não sabia quem era o vereador Neto, não sabia quem era o vereador doutor Fontana. E doutor Fontana da região ainda, né? E o pessoal por toda a Criciúma. Então, eu deixo aqui a gratidão e também aos vereadores que cederam os seus horários políticos para que fosse explanado lá os projetos da região. Eu agradeço aqui o vereador Toninho da Embralite, o vereador Potelec, o vereador Neto Jone, Daniel Bonifácio, Daniel Cipriano, o vereador Neri, que deixaram de fazer suas falas para que a gente apresentasse o projeto, e foi muito bom. E também falar um pouquinho, hoje nós estivemos lá no Parque Municipal, acompanhando a abertura da Semana da Pátria. E quão gratificante é para a gente ver aquelas crianças cantando o hino nacional, o hino da bandeira, e junto lá eu e o Amaral cantamos certinho o hino da independência. Ainda nos lembramos, né, Amaral? Então, nós estamos de parabéns, acho que assim dizendo. E enaltecer a nossa pátria, né? Enaltecer o nosso... Às vezes, quando eu vejo as pessoas falarem mal da nossa pátria, eu sempre faço a defesa. Quando as pessoas usam o termo assim, Brasil é assim mesmo, eu digo, o senhor mora em que local? Você mora no Brasil? Você gostaria de estar morando no Iraque, naquelas regiões que tem guerra? Nós somos um país abençoado. Nós não temos guerra, nós não temos grandes catástrofes, nós temos um povo que é unido, ordeiro, nós ainda somos um povo privilegiado. E assim a gente comemora, então, essa Semana da Pátria, e domingo, então, será o grande dia do desfile do 7 de setembro. E, segundo eu fiquei sabendo, até o presidente Márcio Darós vai estar desfilando lá, como ex-aluno da escola Ludovico Coco. Então, nós vamos ver o nosso presidente desfilando lá, vamos ver se ele vai lembrar o tempo de exército, marchando como deve ser marchado. Então, acho que será um dia memorável para todos nós, e é o desfile do centenário, né? Então, acredito eu que o prefeito Vaguinho, o vice Salésio, não vai deixar por menos, vai ser um desfile à altura da nossa cidade. Muito obrigada. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Presidente, para que essa casa encaminhe cartas de condolência à família de João Pedro Dias Lídio, que faleceu no sábado, com 20 anos de idade. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, essa questão de ordem para convocar a comissão de obras para amanhã às 16h30, extraordinariamente, para analisar o projeto PS70, que tem um substituto global. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Só para solicitar a retirada de tramitação do meu projeto de lei 84 de 2025. Atendido de plano, vereador. Seguimos com o horário político, vereador Neto Jone. Boa tarde, senhor presidente, mesa de diretores, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui presente pelas redes sociais. Queria, de forma muito grata, agradecer, final de semana, pela tão sonhada inauguração da Avenida Luiz Lazarim, que liga ao distrito de Rumaina, juntamente ao Caravaggio, Nova Veneza, Forquilinha, uma obra que
custou muito isso para o município, principalmente pelo desgaste que teve. Lá estava deputado estadual Júlio Garcia, deputada federal Giovana, muitos vereadores estavam lá presentes. Agradecer ao vereador e presidente Márcio Daror por nos ceder a fala, por a gente falar pelaquela região, talvez prefeito Cláudio Salvário, e também enaltecer o trabalho brilhante de toda a equipe do governo, principalmente do nosso prefeito Vaguinho, porque foi tempos difíceis ali, aquela construção daquela obra, muito problema gerado aos comerciantes, mas é muito difícil tu fazer uma casa sem nela ter transtorno, principalmente se tu mora nela, né? E lá não foi diferente, mas ficou uma obra bonita, ficou um aeroporto, né? Ficou lindo de ponta a ponta. Faltam alguns trechos para finalizar, que tem parceria ali do governo do estado. O Ademirzinho sabe muito bem, que liga ali como referência ao novo trevo do anel que está sendo do contorno viário do lado do Moniário, que liga a Francesa naquela trincheira, mas eu tenho certeza que logo, logo, tudo isso vai passar e a gente vai poder estar podendo usar aquilo ali da forma possível e da forma que a gente quer. Não, na verdade, tem um sonho, né, que era a quarta, a quinta etapa, né, do anel viário, que está toda essa dificuldade, mas eu tenho certeza que está vindo um pacotão agora de obra direcionado à nossa região lá do distrito de Rio Mãe, né? Inclusive, nos próximos dias, líder do governo, vai ser contratada uma empresa no qual ela vai fazer todo o projeto, e nisso está a trincheira ali do posto anel viário, está lá embaixo que liga as mineiras. Então, tudo isso aí é o nosso governo inovando. Falo nosso governo, que é o governo de todos, o governo da cidade de Criciúma, o governo que tem feito acontecer. E eu fico muito grato e muito feliz por isso ter acontecido, porque a gente tinha uma grande dificuldade. Olha, estava ficando pequeno para o distrito de Rio Mãe, né? E para aquela ligação que faz entre o Caravaggio, entre Nova Veneza, viu, vereador Marquinhos? Aquela ligação de município. Muita gente da Forquilinha vem por ali trabalhar e, graças a bom Deus, depois de tanto tempo, chegou um certo período que o prefeito Cláudio Salvário, na época, estava até revoltado, que chegou a pedir até para que a empresa que estava tocando a obra rompesse a licitação, porque de tanto problema que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, como ele mesmo disse, pedindo desculpa aos comerciantes, a gente conseguiu entregar da melhor forma possível, né? Tendo lá toda a população e deixando uma benfeitoria para os moradores e para os comerciantes que passaram muita dificuldade naquela região. Se Deus quiser, nos próximos meses, que não seja ano, né, se finaliza também aquela trincheira lá no bairro Vila Francesa, que tem muito dado problema. Obrigado a todos e uma boa semana. Vereador do PP, vereador Miri D'Agostin. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, públicos que acompanham esta noite. Subo a tribuna esta noite também para agradecer. Senhor presidente, agradecer você, toda a mesa diretora, todos os colaboradores desta casa, Patrícia, Henrique e os demais, pelo brilhante trabalho que fizemos na sessão itinerante no bairro Morro Estevam. Eu vivenciei na minha vida, no terceiro mandato aqui, e acompanhei o vereador Círio Sirimbelli como assessor em mais 2 mandatos. Fui a única vez que eu vi realmente uma sessão itinerante com a participação das pessoas. Parabéns, presidente, toda a mesa diretora, porque eu, o vereador Marcos, o vereador Goretti e o vereador Ademir, estamos felizes. O retorno que recebi durante a semana, principalmente pelas 2 moções de aplauso, do casal Luiz e Luísa, e também os ex-vereadores. Os outros vereadores, vocês viram ontem o Valdemar Serafim, Jair Luiz Tomasi, falecido Jairo, Círio Sirimbelli, Luiz Daltoé, o telefone, todos que receberam, o vereador Tita, o Acelo Casagrande. Então, foi um momento muito bacana para o nosso bairro. Quero agradecer a cada vereador que esteve lá, no dia também muito importante para mim, do meu aniversário, e pude compartilhar aquele momento com os pares vereadores. Vivemos um momento em que as pessoas precisam de carinho, acolhimento, e lá foi um momento, vereador Nicolas, que pudemos transmitir, nós, pares vereadores,
esse momento tão importante para aquela comunidade. Vivenciamos e, com certeza, valorizar aqueles vereadores que passaram também. Aquela moção de aplauso foi de suma importância para nós e para aqueles que vivenciaram um trabalho nessa Câmara. Quantas vezes também eles defenderam bandeiras importantes aqui e poder naquele dia ser valorizado. E também fazer uma prestação de conta daquilo que levamos para a nossa região e projetos futuros, juntamente com o governo do município, que está preparando para levar para a região. Então, por isso, a minha gratidão a cada vereador que esteve presente, os que não tiveram uma justificativa, estão em Brasília, o vereador Potelec, o vereador Obadias, mas, vereadores, muito obrigado por ter ido à nossa comunidade, no bairro mais verde da nossa cidade. Sendo uma parte, sim, vereador Nicolas. Vereador Miri, parabenizar o senhor pela grande recepção também que o senhor promoveu no dia do seu aniversário, né? Aquele encontro, aquela confraternização ao fim foi muito boa. O vereador Marcos, o vereador Gorete, o vereador Ademir também participaram disso e foi muito importante. E só destacando que a próxima, que seria na Santa Luzia, dia 16 de setembro, será no Pinheirinho. A gente fez uma pequena mudança. Então, 16 de setembro, Pinheirinho, e 7 de outubro, na Santa Luzia. Obrigado, vereador, e bem assim. Então, vamos se organizar um pouquinho mais no presente para o bairro Pinheirinho, que possamos, com certeza, trazer pautas importantes para aquela região. Um grande abraço a todos. Vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel. Cedeu seu tempo para o vereador Aldinei Potelec. Vereador Daniel Formentin. Te elogiar, sabe que Vossa Excelência mora no meu coração e a admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Senhor Presidente, quero cumprimentar a mesa diretora, Vossa Excelência, os meus pares, quero fazer uma saudação especial ao meu amigo, vereador dessa casa, Juarez de Jesus. Ele sabe que eu tenho uma admiração e uma estima muito grande, embora às vezes a gente tenha uma ou outra situação que é natural da política, mas a minha admiração, ela sempre vai permanecer. Senhor presidente, senhores vereadores, esse final de semana foi de muita reflexão para mim e fiquei muito reflexivo, porque nada há de muito novo debaixo do sol. E hoje vou falar de um tema que ainda não falei, que é a exploração das nossas crianças, a adultização. E me lembrava, e esse final de semana eu fiquei estudando a imperatriz Teodora, do Império Bizantino. Tem uma história muito louvável, uma mulher que foi explorada sexualmente desde quando era criança. Antigamente, nos coliseus e nas arenas, havia algo muito que até o Império Romano proibiu, que era a leda e os cisnes, que era uma prática de colocar uma menina nua diante de 80 mil da multidão e jogar algumas sementes e um monte de cisne, o pato treinado, e aquilo alimentava a luxúria e a concupiscência de muitos e muitos poderosos e do povo em geral. E hoje esse tema da adultização, ele só vem de uma nova roupagem, a exploração sexual que as nossas crianças vivem é uma nova roupagem. Hoje a gente tem o advento da internet, onde milhões de homens pedófilos, eles têm acesso às nossas crianças. Os pais ficam até desesperados e com medo até de postar algum evento de família ou de confraternização. E ficava reflexivo de que a humanidade,
a gente só vai dando uma nova roupagem para aquilo que já acontecia. Diante disso, também fiquei pensando no centenário aqui da cidade de Criciúma e como é importante, e me sinto muito feliz de estar aqui nessa Casa Legislativa, no centenário da nossa cidade. 100 anos da cidade de Criciúma. E essa semana a gente tem a Semana da Pátria. E amanhã eu quero falar sobre a nossa pátria, sobre o Estado Nacional. Mas era essa, senhor presidente, as considerações. Que nada há de novo e a perversidade humana, ela sempre continua, mas com novas roupagens. Fazer uso da palavra o vereador do PSD, senhor Márcio Darós. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, meus colegas da mesa diretora. Também subo aqui enaltecendo a sessão itinerante pela organização, vereador Miri, vereador Ademir, vereador Marquinhos e vereadora Goretti. Uma sessão que foi emocionante, a participação de toda a comunidade, uma sessão realmente poderia ser chamado não itinerante, mas uma sessão especial, porque realmente fez diferencial e com certeza, o vereador Nicolas, sei que o senhor está acompanhando essa proposta que chegou até o nosso gabinete, e tenho certeza que no Pinheiro, da mesma forma, e como presidente desta casa, divulgação e convite está à disposição de todos os vereadores responsáveis pelas suas regiões, porque isso é importante, a gente fazer a divulgação para que realmente a sociedade e as comunidades participem. O Neto se ausentou, mas o que eu posso dizer da Avenida Luiz Lazarim, vivenciamos na pele, no binário do bairro São Luís, os transtornos, mas também vivenciamos o grande resultado que hoje traz uma obra da suma importância, e a Luiz Lazarim, concluindo a obra importância no bairro São Luís, que é o binário, né? A gente sabe que uma obra sempre traz alguns transtornos, mas na caminhada no sábado, parece que a gente circula, anda, passa de veículo, às vezes a gente não observa, mas naquela caminhada eu observei como a nossa cidade pode desenvolver economicamente naquela região, por terrenos que ainda podem ser ocupados por empresas, e tenho certeza que quando o município leva a infraestrutura para essas regiões, com certeza o desenvolvimento vem. E realmente ali é um eixo econômico muito importante, uma ligação entre o centro da nossa cidade e o Rio Maina e toda a região do Caravaggio. Então, tenho certeza que aos longos do tempo a gente vai ver se transformando aquela região inteira, como a gente observa Criciúma vindo se transformar. Parabéns, novamente, ao governo de Criciúma por dar continuidade em tudo aquilo que vinha sendo feito pelo governo anterior. Então, parabéns ao prefeito Vaguinho e parabéns ao nosso vice Salésio Lima. Quero deixar aqui também registrado um dia de oração, um dia de ontem, uma missa campal com um piquenique no Parque da Prefeitura, onde foi um momento de fé, mas bacana, onde reuniu mais de 3.000 pessoas ali, mostrando o seu momento de fé, de devoção, mas a união entre as famílias, no momento de espiritualidade. Então, parabéns ao padre Eloir, parabéns à Lu, todos os responsáveis que tiveram, a parceria também do governo municipal. Esperamos que essas ações venham não apenas pela Diocese da Matriz da São Paulo Apóstolo, mas que a Diocese incentive, que traga essas missas campais, elas sejam importantes no momento de confraternização e de fé. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador do PSD, vereador Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste,
Eu que sou vereador lá da Grande Boa Vista e também sou presidente do bairro, tenho a chave da comunidade, estou muito orgulhoso, porque no dia 25, na última segunda-feira que passou, o prefeito do município, o Vaguinho, o Salésio Lima, colocaram o gabinete itinerante lá na nossa comunidade, levaram todos os secretários lá para o bairro Boa Vista e fizeram uma ação muito importante na nossa região, já iniciando pela manhã, às 7 horas, com a grande oração, o nosso pastor lá do setor 4, o pastor Ramon, fez uma fala, fez uma oração, e também o padre Marcos, que é o líder lá da igreja de Guadalupe. E depois dessa ação, o prefeito sentou numa mesa com os presidentes de bairro do São Francisco, aqui do Santo Augusto, o Mário, o Toninho da Figueira, do Imperatriz, do Tereza Cristina, nosso colega Ferrinho, e ali a máquina roncou. As intendências do Rio Mãe e Santa Luzia fizeram várias ações na nossa região, a DTT, e o gabinete ficou instalado ali uma semana para poda de árvores, limpeza, construção de boca de lobo, castração, cadastramento de castração de animais. Então, foi um sucesso para a nossa comunidade. Estou muito orgulhoso e gratificante, agradeço a Deus por ser o líder daquela região, porque quando as coisas aparecem, quando a gente dá resultado no trabalho, a gente fica feliz, fica grato. E aí eu quero te agradecer, Vaguinho, rogo a Deus pela tua vida, pelo teu mandato aí como nosso prefeito. E há muito tempo foi discutido ali aquela construção da ponte do bairro Imperatriz, que refizeram aquela ponte várias vezes, até a Giovana Mondardo também fez pedido daquela ponte, e agora o prefeito Toninho da Embralite também, e agora o prefeito nos prometeu que vai construir as 2 pontes ali, de material, já colocou na licitação, e também aquela pavimentação do São Francisco que liga ali o bairro Imperatriz. Isso é um sucesso para nós, e também, né, a você da comunidade aí da região, a nossa UPA até o final do ano vai ser instalado ali um aparelho de raio-x que há tanto tempo nós estávamos esperando. Isso é bom para a comunidade, é crescimento. Outro pedido que fizemos para o prefeito Vaguinho, e já fomos atendidos de plano também, a construção, o aumento da capela mortuária, com espaçamento dentro e fora, para as pessoas ficarem ali dia de chuva, dia de sol. Eu acho que o momento é só de gratidão e de agradecimento, agradecer os intendentes, lá o Nadinho, lá da Grande Santa Luzia, ao Dado também, lá do Rio Mãe, muito prestativo, entendeu? Que deu um atendimento especial para a nossa comunidade. Hoje estou muito feliz com essa ação do gabinete itinerante. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos o horário político, o vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa e os senhores vereadores, o povo que nos assiste, também pelas redes sociais. A minha subida aqui nessa noite, nessa casa, na minha vinda, é agradecimento. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, porque sem Ele a gente não estaria, né? Mas eu quero, primeiramente, agradecer aos meus pares, a todos os vereadores, vereadoras, pelo meu projeto de lei, que foi meu primeiro projeto, que eu coloquei sobre o autismo, neurologista e psiquiatra, e que virou lei 8.821. Então, estou muito feliz, quero agradecer a todos os vereadores de coração mesmo, e também o meu prefeito, nosso prefeito, por ter sancionado essa lei, e agora virou lei, Marquinhos. Então, quero dizer, Vaguinho, pela sua sensibilidade, né? Você que é humanamente muito gosta de pessoas, muito obrigado por esse ato que você tem nos elogiado. Também não poderia deixar de falar sobre o Estevo, né? Ao nosso proponente, o vereador Nicolas, tem sido um guerreiro, né? E assim, tem tomado corpo, realmente, vereador Toninho. Realmente, assim, ó, eu lembro do tempo do PT, porque faz 28 anos que eu trabalhei na prefeitura, que era o tempo que ele lançou a lei do participativo, né? Só que não aparecia muito pouco. E eu, como eu era na época, trabalhava na prefeitura, então, mas
Vamos falar de hoje sobre o que aconteceu no Morro Estevo. Parabéns ao Miri, parabéns ao Ademir, o Marcos Machado e a Gorete, né? Foi um lindo trabalho, foi maravilhoso, pela recepção, a gente veja no olhar das pessoas, né, o quanto é bom a gente ir ao encontro das pessoas. Então, isso é muito importante e gratificante. Também não poderia deixar de agradecer também ao nosso prefeito, né? Como ele bem citou, a obra atrasou praticamente uns 9 meses. Eu que passo todos os dias por ali, eu, Amaral, o Neto, o Daniel e a boa parte. Graças a Deus saiu do papel e ficou uma avenida muito linda, muito especial. Só o que foi ruim que eu consegui subir, não consegui descer, mas consegui subir. Descer de volta não deu. Uma parte desceram. Mas, Nicolas, ficou lindo. Isso é sinal do nós, vereadores. Agora estou falando de vereadores. Nós cobrar do governo, seja do nosso prefeito, seja do governador do Estado, seja do governo federal, nós somos a ponta, somos a fonte e temos que cobrar. Então, não tem como não deixar de agradecer ao nosso prefeito Vaguinho por dar continuidade ao trabalho do Clésio e também ao nosso vice Salésio Lima e também ao nosso secretariado. Porque eles estão lá, mas se não fossem os secretários, não vou citar muitos, porque são, mas em nome do Cláudio da Obras, eu parabenizo todo o secretário, que estava trabalhando lá no sábado, à meia-noite, eu passei ali, era 11 horas, e eles estavam lá pintando. Sargento Edmo, parabéns pelo belo trabalho que você vem fazendo também na DTT. Um forte abraço, que Deus abençoe, uma boa semana para todos. Fazer uso da palavra os vereadores do PL. Ademir José Honorato, dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, presidente Amaral, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa, e também aqui cumprimentar o vice-prefeito Salésio Lima e o secretário Tita Belog, que está aqui na casa. É muito importante a presença deles aqui também, isso é muito importante mesmo. Quero agradecer também, logicamente, aquele grande encontro, o vereador Nicolas lá, semana passada, a sessão itinerante no Morro Estevam, fantástico, Miri, Marquinho, Gorete, e a presença de todos os vereadores, isso foi salutar, muito importante para a região ver e conhecer como é o nosso trabalho, como a gente faz, enfim, para eles ver realmente, como eles ficaram lá 2 horas e meia, quase 3 horas esperando nós, então, para eles ver que a gente realmente faz jus, né, a esse trabalho que é representar eles. E falando em representar, chegou um ofício, né, do Esporte Clube Recreativo Soreme, chegou para mim, chegou para o vereador Marquinhos também, para a Gorete, para o vereador Miri. O que eles pedem aqui, na verdade, é uma concessão de utilidade pública. Eu até, conversando aqui, já de repente, vereador Marcos, podemos fazer, nós 4, um projeto de lei para utilidade pública. Então, já fica para nós trabalharmos isso. E também, vereador Amaral, o raio-x é muito importante, nós também, lá da Grande Quartalinha, estamos esperando o nosso lá, que eu acho que esse da Boa Vista é o mesmo, que é a deputada Júlia Zanata, né? Isso. Trouxe para ali, só que tem um problema, já teve a licitação e a empresa já, teve uma outra empresa lá que já entrou com ação, e agora, né, então, para que dê celeridade lá para realmente fazer valer rápido para nós termos esse equipamento. As empresas param de brigar e fornecer o que nós precisamos aí. Bom, bem falado pela vereadora Gorete também, estamos na Semana da Independência, isso é fantástico, é muito bom. Somos, sim, vereadora Gorete, um país abençoado por Deus, até então, assim, né? Ainda estamos abençoados, mas a gente corre um sério risco, né? Eu vejo assim que estamos à mercê de perder a liberdade. Muitos estão vendo, estão notando, estão sentindo isso acontecer. Isso, eu digo, por conta do comunismo, do socialismo. Ah, lá veio o maluco falar dessa teoria da conspiração. O comunismo é um sistema fundamentado na mentira. É só o que eles têm, é a mentira. O comunismo não é só um sistema que produz escravidão, tudo mais, ele produz morte ao redor do mundo. Isso está aí, é histórico, é só procurar e ver isso no mundo inteiro. O comunismo, eu acredito muito sério, ele não vai prosperar, né? Porque enquanto existir o cristianismo, que é o maior inimigo deles, certo? Enquanto existir o cristianismo, o comunismo não vai imperar. E esse é o nosso trabalho, né? E hoje,
assim, nós temos um líder, um novo líder, um grande líder também da nossa igreja, que é o Papa Leão XIV. Então, muito importante, a gente agradece. Tem muitos outros, né, se levantando, outras igrejas também se levantando. Isso é muito importante. E eu rogo que essa nossa independência, essa nossa liberdade volte ao que era no passado. Então, muito obrigado, senhor presidente, a todos aqui que estão nos acompanhando. Um abraço. Fazer uso da palavra, o vereador Juarez Jesus. Dispõe de 4 minutos e meio, vereador. 1 minuto do vereador Luiz Fontana. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste em forma presencial e através das redes sociais. Eu quero falar sobre o projeto Câmara Mirim, que abriu inscrição, projeto muito bacana, do qual fui coordenador na última legislatura. Acho que a vereadora Giovana também iniciou, pegou o período da pandemia, e depois, na sequência, eu assumi o Câmara Mirim, e agora está com as inscrições abertas. Eu queria pedir para vocês nos ajudar em conversar com o pessoal da escola que é próximo do seu bairro. Vai lá, conversa com a diretora, vamos escrever as escolas no projeto Câmara Mirim, que é um movimento muito bacana. E quem pode participar? Alunos do 6º e 7º anos das redes municipal, estadual e particular de ensino de Criciúma, que ainda não tenham completado 16 anos até a data da eleição. A Câmara Mirim é composta por 17 vereadores mirins, no mesmo formato nosso, adulto, né? Porém, nós temos uma vaga que é reservada para um estudante com deficiência, e que, dessa vez, a gente indicou uma instituição especializada uma instituição especializada, que nesse caso será a PAI. Esse ano tem uma novidade. Pela primeira vez, a eleição será feita de forma eletrônica. Eles vão poder ir lá sentir o barulhinho lá na hora que digitar. A gente fez uma parceria com a SATIC. Eles cederam gratuitamente aí um sistema e vai acontecer, então, a votação de forma eletrônica. Os dias serão 22, 23 e 24 de outubro e a apuração no último dia 24. As escolas interessadas, elas devem se inscrever até o dia 3 de outubro, e os alunos que quiserem ser candidatos têm que se inscrever até o dia 10 de outubro para registrar a sua candidatura. Os vereadores mirins eleitos terão um mandato de 2 anos e participarão de diversas atividades, né, como foi feito na última legislatura. A gente, inclusive, os 3 mais votados a gente leva para Brasília para conhecer como é que funciona todo o processo, essa parte do vereador de representar uma comunidade, de levar uma pauta, de bater no gabinete dos deputados e, às vezes, até bater e a porta está fechada. E eles vão sentir na pele o que a gente passa. Eu acho que essa é uma experiência muito bacana. Não só essa, mas ir até a LESC, bater no gabinete dos deputados, levar eles até o executivo, até o judiciário. Então, é um projeto muito bacana e, lógico, eu gostaria muito da participação dos colegas, principalmente nesse processo agora de captar essas escolas, né, para poder se inscreverem no projeto. Uma outra situação que eu queria fazer um destaque é uma pauta que a gente já vinha falando aqui na última legislatura. Em 2022, em março de 2022, eu fiz um requerimento questionando o executivo da possibilidade de implantar no município de Criciúma motolâncias. E, naquela ocasião, Balneário Camboriú já possuía motolância. Eu acho que era o único município do estado que contemplava aí o SAMU com as motolâncias. E nessa ida a Florianópolis, conversando com o governador, ele já tinha repassado para a gente que está encaminhando 12 motolâncias para o estado, 3,7 milhões em recursos, que representam um avanço bem significativo, né, na capacidade aí de resposta do atendimento pré-hospitalar em nosso estado. 3,7 milhões. E, exclusivamente, as motolâncias vai dar uma resposta muito rápida no atendimento. A gente eu entendo que é extremamente importante. Aqui para Criciúma vai vir 2 motolâncias e, com certeza, o trabalho executado
pelo SAMU agora com as motolâncias vai salvar muitas vidas, vereador Obadias. Um minuto no atendimento, uma chegada ali com eficiência mais rápida, salva uma vida. Então, eu louvo aí por essa ação do governador Jorginho Melo de ter encaminhado essas 12 motolâncias para o Estado, em especial 2 para o município de Criciúma. Era isso, presidente. Fazer uso da palavra o vereador do PL, Nicola Martim. Dispõe de... Passar o tempo para o vereador Obadias Benoni. Fazer uso da palavra o vereador Obadias Benoni. Dispõe de 9 minutos, vereador. É 9, né? Quem sabe? Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar Gorete, nossa secretária, cumprimentar os demais vereadores que aqui estão, o público que está nos assistindo. Primeiro, agradecer ao presidente Márcio por nos ofertar, nos dar toda a estrutura para poder fazer uma viagem a Brasília. Eu não tinha ido esse ano, estava deixando algumas pautas para poder levar tudo junto de uma só vez. Por isso que eu precisei ir nessa última semana para estar prestigiando, participando também e passando, como diz os mais antigos aí, nos gabinetes, passando o pires, vereador Toninho, a ponto de você protocolar ofícios, de fato, para trazer recursos para a nossa cidade. O saldo é positivo, boas notícias, a gente vai estar falando aqui na nossa prestação de contas aqui, de como foi a nossa viagem até Brasília, por onde passamos, o que fizemos lá. Eu, já chegando lá, os senhores sabem que a gente tem batido muito nessa pauta da questão o vereador Daniel tocou no assunto aqui, semana retrasada já foi falado também sobre isso, a questão da adultização, é o tema do momento, se fala muito sobre isso, aliás, eu já venho batendo nisso mesmo antes de eu ser vereador. Enquanto palestrante, pastor evangélico, eu sempre trabalho e sempre trabalhei isso com famílias, com pessoas, a fim de orientar pais dentro dessa questão. Eles apenas trocaram um nome. O vereador Daniel foi muito feliz na fala dele aqui. Eles apenas, o vereador Neri, que tem um projeto em tramitação, a gente até passou em algumas comissões hoje, louvamos por essa campanha que precisa ser feita, mas eles trocaram o nome dessa questão da adultização. Aí, esse nome, na verdade, essa luta ou essa batalha que se tem, ela já é antiga, porque a erotização ela já acontece já há algum tempo, para não dizer há muitos anos, né? Estão se utilizando desse meio tecnológico chamado a internet, a rede social. Todavia, eu participei de uma audiência pública lá no Congresso Nacional que tratou sobre isso, muito interessante a audiência pública, a gente teve a oportunidade de presenciar um debate público na Casa do Povo, lá na questão federal. Logo na sequência, eu participei de um seminário chamado Legado Cristão, que trata também sobre isso, o desafio da família nesse tempo que nós estamos vivendo, lá dentro do Congresso. Esse seminário que nós estamos já tentando trazer para Criciúma, vereador Marquinhos, com o procurador da República, Guilherme Shelby, já esteve aqui com a gente, inclusive, em outras oportunidades, uma legislatura antes aqui, acho que na tua legislatura, pastor Potelec, ele esteve aqui, eu participei daquele seminário, ele está com esse seminário agora, que nós estamos já articulando para que ele traga aqui para Criciúma. Tive uma conversa muito extensa com ele, conversa muito boa, por sinal, a fim de, nessa semana, estaremos sentando com o prefeito Wagner para trazer o decreto que ele traz como sugestão, o doutor Guilherme Schelp. Esse decreto é um decreto que vai, de fato, operar a questão de leis que já existem, porque nós temos muitas leis que trabalham nessa questão, que são aplicadas para essa questão de defesa da criança. O próprio ECA já tem muitas defesas, já é uma defesa da criança, da proteção da criança, e esse decreto vem para compilar tudo isso, a fim do município dizer, nós estamos aqui e vamos fazer com que tudo que existe da proteção da criança seja, de fato, obedecido ou exercido nessa questão. Então, nós vamos estar trabalhando com o prefeito Wagner, que encontrei ele lá, juntamente com o vereador Potelec. Aliás, eu e o vereador Potelec, se tivesse marcado, não seria tão coincidência,
porque era um de lá, outro de cá, se encontramos várias vezes, para se encontrar lá no Congresso Nacional não é fácil, né? É muito grande, a gente ia para lá, daqui a pouco encontra o Potelé com a pastinha na mão correndo, depois volta, ele me encontra correndo, faz parte. Por quê? Porque estivemos em alguns gabinetes, vou tentar resumir aqui, tivemos em alguns gabinetes, que foi muito importante isso, além desses seminários, de você estar se aperfeiçoando nessas bandeiras que nós levantamos em relação à família, à proteção da criança. Também tive o prazer de participar da homenagem da Abadeus, uma instituição muito séria aqui de Criciúma. Um abraço para a Shirley, para o pastor Gerson, presidente, a diretora, enfim, que foram homenageados pela Câmara dos Deputados, o vereador Potelé que esteve com a gente lá, o prefeito Wagner também, onde eles receberam uma medalha para a questão do amigo da primeira infância, muito legal, uma homenagem incrível, apenas 4 instituições, aliás, 5 instituições com a Abadeus, que tiveram essa homenagem, tiveram esse reconhecimento. Aí passamos nos gabinetes, vereador presidente Amaral, e conversamos com o senador Esperidião Amin. Tivemos uma aula com o Esperidião Amin, mais uma aula com ele, sempre senador, discutimos muito sobre política de Santa Catarina, pedimos também recursos, segundo ele vai mandar mais, ele tem sempre olhado com carinho para Criciúma, ele vai mandar agora em nome do vereador Obadias, não no nome do vereador Miri, brincadeira, vai mandar em nome de todos do PP, vai mandar para Criciúma, que Criciúma ganha com isso. Conversamos com o senador Jorge Seife, tivemos uma conversa muito boa também, política, tratando os assuntos referentes à nossa cidade, e em nome da bancada, vereador Ademir Portelec, vereador Luiz Fontana, Ademir, Luiz Fontana, Juarez e Nicola Martins. Nós tivemos uma conversa muito legal lá, vereador Juarez, com o senador do PL, e ele estará encaminhando R$500 mil para a saúde aqui de Criciúma, um pedido nosso, encaminhado em nome da bancada, e ele até gravou um vídeo para vocês ali, cumprimentando-os, e podemos até anunciar isso, a cidade ganha com isso. E a Carol Detone, deputada federal, minha senadora, minha candidata a senadora, pré-candidata, mas minha candidata a senadora para o ano que vem, já também encaminhou ao nosso pedido uma emenda para o ano que vem, mas de imediato eu recebi um pedido do bairro da Juventude. O bairro da Juventude fez um pedido para a gente, questão de um ônibus escolar. Fizemos um encaminhamento para ela protocolado no seu gabinete e ela nos atendeu, estará encaminhando um ônibus escolar para o bairro da Juventude. Então foi uma viagem, presidente Márcio, que chegou agora, que já na minha fala lá lhe agradeci por todo o suporte que foi dado para essa nossa viagem. Eu fiquei muito honrado de ter conhecido alguns ministérios também, conversado, trocado algumas ideias, que isso é muito importante também para você, enquanto vereador, ser esse elo, ser essa porta-voz, né? Embora existem algumas questões lá que você não consegue nem sentar, muito esquerda, não te recebe, é do PL, enfim, mas está tudo certo. Segue o fluxo, faz parte do trabalho. Eu tive também, antes de vir embora, vereador Ademir, eu passei lá na frente do Palácio da Alvorada. Quando eu cheguei no Palácio da Alvorada, na casa do presidente da República, claro que eu estendi a mão para profetizar bênçãos sobre aquele lugar, né? Mas eu decretei também, em nome de Jesus, que o ano que vem vai mudar o morador de lá. O ano que vem vamos trocar o morador da Palácio da Alvorada, vamos colocar um presidente decente, um presidente que trabalha pela família brasileira, pelo povo brasileiro. Esse foi o meu pedido e o meu trabalho também, que vai ser efetivo, já está sendo efetivo, já antecipando a campanha, porque nós temos que derrubar o PT do poder e vai sair em nome de Jesus. Um abraço a todos, obrigado. Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado, declina. Vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec. Você dispõe de mais o tempo do vereador Toninho da Embralite, 7 minutos. Presidente, agradeço antes de mais nada o tempo do vereador Toninho da Embralite. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os membros da mesa, os colegas vereadores e vereadoras que nos acompanham aqui na sessão. Rampinelli, que está ali nas galerias, do Círculo Bergamasco, lá do Rio Maina. Forte abraço. Também aquelas pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, antes de mais nada, preciso agradecer a Vossa Excelência por nos ter também proporcionado essa viagem novamente lá a Brasília, a minha segunda viagem esse ano a Brasília, onde nós estivemos ali buscando recursos junto aos nossos deputados, senadores e também junto a alguns ministérios, inclusive acompanhei o prefeito Wagner nessa viagem. Preciso agradecer a Vossa Excelência que tem proporcionado sempre as condições para que nós, vereadores, possamos fazer o nosso trabalho não só de fiscalizar, não só de representar a cidade de Criciúma,
aqui na cidade, mas também tanto quanto vamos a Florianópolis, quanto vamos a Brasília. Quero também, senhor presidente, antes de mais nada, agradecer ao vereador Miri por ter intermediado a nossa visita lá ao gabinete do senador Amin, e agradecer ao vereador Marcos Machado também por ter intermediado a nossa visita ao gabinete da senadora Ivete, do grande MDB, né, e a esposa, né, do falecido grande líder de Santa Catarina, falecido Luiz Henrique da Silveira. Mas eu estive lá em Brasília nesses dias, 25, 26 e 27, fizemos várias visitas, participamos de vários eventos. Tive a oportunidade de visitar o Centro de Apoio aos Municípios, que é um espaço da Fundação, que é mantido pela Fundação Republicana, e o Centro de Apoio dos Municípios tem um trabalho muito bacana, que é dedicado a apoiar gestores municipais no que diz respeito à busca de recursos em Brasília. O Centro de Apoio aos Municípios, ele proporciona capacitações, qualificações, consultorias e acompanhamento dos gestores municipais, vereadora Goretti, no que diz respeito a buscar recursos em Brasília, porque a gente está aqui no município, né, nós ainda, o município de Criciúma, a gente tem uma pequena estrutura para que a gente possa preparar um ofício, preparar documentação para buscar uma emenda. Mas existem municípios menores que muitas vezes têm um único servidor que assessora todos os vereadores e às vezes tem dificuldade de preparar um ofício, tem dificuldade de entender quais são os tipos de emendas e de recursos que são disponibilizados em Brasília. E aí o Centro de Apoio aos Municípios, ele proporciona isso, essas capacitações, essas qualificações e esse acompanhamento dos gestores e vereadores e assessores de cada município para que possam, de fato, acessar os recursos que estão lá em Brasília, que são recursos nossos, recursos do cidadão brasileiro que paga os seus impostos. Também visitei, como falava, visitei o gabinete do deputado Jorge Guetem, acompanhei, inclusive, o prefeito Wagner, estivemos lá em busca de recursos para o município de Criciúma, em especial para custeio da nossa saúde municipal, e eu fiz um pedido especial ao deputado Jorge Guetem, que foi um recurso para auxiliar na construção, na ampliação do projeto lá da Nossa Casa, o projeto Nossa Casa, que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade e de acolhimento, tem um projeto de ampliação e eu solicitei junto ao governo, ao deputado federal Jorge Guetem, um recurso para auxiliar no custeio dessa ampliação lá do projeto Nossa Casa. Também estive no gabinete da deputada Giovana de Sá, sempre muito solícita. Quando a gente chega no gabinete da deputada Giovana de Sá, parece que a gente está num pedacinho da cidade de Criciúma, território criciumense, reforçando o nosso pedido de emendas à reforma do Centro Comunitário do Loteamento Meler. Estive no gabinete do deputado Daniel Freitas, solicitando emendas para o custeio da saúde, do deputado Vampiro também, para custeio da saúde. Lá no gabinete do senador Amin, foi recebido, muito bem recebido lá. Também solicitamos ao senador recursos para custeio da saúde do município de Criciúma. No gabinete da senadora Ivete, aí solicitamos o apoio para essa ampliação lá do projeto da Nossa Casa. E tive a oportunidade também de acompanhar, senhor presidente, colegas vereadores, o prefeito Vaguinho, numa agenda que nós conseguimos lá no Ministério do Planejamento e Orçamento. A ministra Simone Tebet não estava presente, estava em viagem ao México, mas nós conversamos com a chefe de gabinete da ministra e com a pessoa responsável aqui no Brasil para buscar recursos do FOSEM. O FOSEM é o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, um fundo que disponibiliza cerca de 70 milhões de dólares por ano para investir em projetos onde as cidades, tanto cidades fronteiriças quanto cidades que estão dentro da rota do Mercosul, e Criciúma está dentro, o corredor do Mercosul, chamado BR-101, passa pela cidade de Criciúma, então a gente foi lá conversar para que a gente pudesse, daqui a pouco, estar acessando esses recursos, que são recursos, vereador, sem necessidade de devolução, recursos a fundo perdido, que são muito importantes, que a gente não precisa devolver. Também acompanhei o deputado Jorge Guetem no lançamento do programa MEI Conta com a Gente,
que é uma plataforma digital onde o MEI, né, tem a oportunidade de acessar um contador através de uma plataforma digital. Esse programa é um programa do Ministério do Empreendedorismo e da Microempresa, onde tem o ministro Márcio França como ministro, e eu estive lá acompanhando o lançamento desse programa, tive a oportunidade de poder presenciar, e também participei da entrega, como disse o vereador Obadias, da medalha Amigo da Primeira Infância, lá que foi contemplada uma proposição da deputada Giovana de Sá, que contemplou a Abadeus com essa medalha Amigo da Primeira Infância. Então, trago aqui um relato da nossa viagem a Brasília, e nos próximos dias eu acredito que nós teremos já novidades, inclusive de recursos depositados na conta do município. Obrigado, presidente. Continuamos com a vereadora do PSDB, vereadora Giovana. Corrigindo, vereadora Giovana Mondar, do PCdoB. Obrigada, presidente. Presidente, muito boa tarde, à mesa diretora, aos nobres colegas vereadores, ao público presente. Eu quero começar dizendo o seguinte: algum vereador aqui tem o telefone do governador Jorginho Melo? Então pode botar para gravar, vereadora Ademir Honorato. Bota o áudio aí para rodar, porque mais do que essa elucubração distópica sobre o socialismo e comunismo que muitos vereadores insistem em fazer nessa casa, que nada cabe esse debate, cabe dizer coisas importantes que impactam na vida das pessoas, sobretudo quando a gente fala de educação especial. E eu quero trazer aqui duas informações absolutamente relevantes e que se conectam com a educação especial em Criciúma, mas que começou lá, no governo do Estado. Um corte de 50% no orçamento da educação especial no Estado de Santa Catarina, que impactou diretamente as APAES. Para se ter ideia, a AMA, vereador Amaral, que nós muito bem recebemos lá com o secretário-geral, pedindo socorro ao governo municipal, porque teve um corte inesperado de quase R$1 milhão até o final do ano, diga-se de passagem, cortando para além da metade dos seus profissionais das terapias complementares. É isso que vale a pena dizer. É isso que vale denunciar. Então, manda esse áudio para o governador, que eu acredito que ele ainda não sabe, e se ele não sabe, que fique sabendo e que volte a financiar essas entidades, vereadores, que no terceiro setor fazem funcionar e segurar no osso do peito a educação especial aqui na nossa cidade e de todo o estado de Santa Catarina. A AMA, a APAE, que eu tive o prazer de conhecer de perto as novas instalações através da Mostra Cultural dos 100 anos de Criciúma, já na semana passada, que começou suas atividades em celebração aos nossos 100 anos, que atende quase 400 alunos. A AMA, que atendeu até o final do ano passado 260 alunos, teve um corte de quase 80 estudantes em decorrência desse corte do governador Jorginho Melo. Quero que esse áudio chegue nele, portanto, vereadores, porque é do meu interesse, mas é sobretudo do interesse dos criciumenses e dos catarinenses entender qual é a iniciativa que faz com que essa cultura em torno de disputa ideológica, de algo que não existe no estado de Santa Catarina, impacte na vida das pessoas que mudam a educação do nosso estado. Só que na nossa cidade são mais de 700 laudos represados de crianças que estão no ensino regular. Uma bola de neve de um problema absolutamente estruturante que o governo do estado teve a pachorra e a audácia de colocar, não só, o senhor outro dia fez uma brincadeirinha porque eu falei 20 centavos, mas colocar menos de R$1 milhão numa entidade como a AMA. É desse tipo de debate que eu quero fazer. Esse debate me interessa, porque é esse que interessa os criciumenses, daqueles que botam a mão na massa e que não ficam submetidos a essa elucubração completamente distópica e descabida, sobretudo para a nossa cidade. Muito obrigada. Questão de ordem cedida ao vereador líder do governo, Antônio Manuel.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é para solicitar a dispensa do parecer das comissões permanentes, êxito a Comissão de Obras do PS 70 2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação e permuta de imóveis de propriedade do município de Criciúma com imóveis de propriedade da empresa FTR, Empreendimentos Imobiliários Limitada, e da outras providências. O pedido de dispensa de parecer da Comissão de Obra do PS 70 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contra... desculpa. Então, pedido de dispensa dos pareceres da Comissão CCJ, Saúde, Fiscalização e Educação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Toninho da Embralite. Considerando o disposto no artigo 179, parágrafo 8º, e a necessidade de manifestação da comissão pertinente sobre o substitutivo, faço exceção à Comissão de Obras. Ressalte que o projeto foi analisado pela assessoria jurídica da Casa, a qual opinou pela aprovação. Atendido, vereador. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Indicação número 435/2025, autora Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Giacomo Honorato, bairro Quarta Linha. Indicação de número 436/2025, autora Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Nelson Spiller, bairro Quarta Linha. Requerimento de número 596 de 2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há projeto de pavimentação da rua Normélia da Silva D'Agostin, localizado no bairro Quarta Linha? 2. Se sim, qual o prazo para iniciar a pavimentação? Se não, há possibilidade de realizar estudo e posteriormente pavimentar esta rua? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 597/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de instalação de iluminação pública já em LED na região do Morrobino, a exemplo do trecho da igreja do Morrobino até a caixa d'água tem somente uma lâmpada. O requerimento está em discussão. Com a palavra, proponente, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e públicos que nos acompanham aqui em casa. Eu peço esse requerimento e que, de repente, o quanto antes que se faça o projeto, se coloque essa rede de iluminação naquela região ali. Porque ali, nesse pedaço, que dá mais ou menos uns 3 quilômetros até a BR-101, ali já aconteceu sequestros, certo? Já aconteceu sequestro, mais que um. Já aconteceu também soltura de pessoa ali para, né? Não dizer desova também aconteceu mais à frente. Então, já aconteceu muitos problemas ali naquela região pela escuridão, né? Então, está muito afastado e é muito movimentada aquela rua ali da região do Morrobino. Então, essa iluminação seria de grande importância e a comunidade ali está pedindo isso. Então, a gente até está feliz porque Morrobino entrou para a história, né? Todo o centenário dela, agora tem ônibus lá. Então, mais que necessário que tenha essa iluminação também para melhorar ainda um pouco mais para as pessoas que ali moram e poder ter mais visão das coisas. Então, essa aprovação do requerimento, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 598/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de realização de um mutirão para a repintura da sinalização viária, tanto horizontal quanto vertical, nas vias do bairro Quarta Linha. Se sim, qual o prazo? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Bom, senhor presidente, vereadores e vereadoras, este é mais um pedido que realmente tem muitas ruas daquela ali que já foram feitas há 20, mais que isso, e não existe mais nenhum tipo de sinalização, nem passagem de pedestre, nem de lombada, pintura, e então é o ponto necessário ali para a segurança, né? E isso não estou falando aqui da Rua do Vélez Rosso, que ela já tem um pedido que foi feito ali, que tem muitos pontos que estão totalmente apagados também, mas é a parte interna do bairro Quarta Linha. A Associação de Moradores do bairro lá me chamou e pediu para que desse essa atenção, principalmente naquelas regiões ali onde tem os colégios José Rosso, CI Santina Salvador, Zuma Manique Barreto, né? E também ali na região do HG também tem escola também que fica nas proximidades aí. Peço a aprovação do requerimento, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Colegas vereadores e vereadoras, pedido do meu vice-presidente, líder de governo, a sessão será suspensa por 5 minutos para tratar sobre um assunto importante para esta casa. Reabertos os trabalhos, retornamos para... Continuamos com o grande expediente. Indicação de número 442/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa indicativa de lombada na rua Marcílio Onofre Feliciano, bairro Quarta Linha. Requerimento número 600/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de criação de uma praça com área de lazer no bairro D'Agostim? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui em casa, e um abraço pessoal do bairro D'Agostim. Ali nesta praça, que ela é municipal, boa parte dela, então, a parte de iluminação, enfim, todos os bairros têm a sua praça que o município ajuda a arrumar, a preparar e tudo mais. E ali tem essa necessidade, inclusive nessa última festa que estávamos lá, eu vi várias pessoas, né, comentando e pedindo até para o prefeito também. O prefeito disse: não, vamos verificar isso aí, vamos fazer. A parte de iluminação que estava com problema sério lá de iluminação, eles já arrumaram tudo certinho, então ficou top. Mas, para de repente, daqui para frente, pegar um projeto, fazer um projeto para aquela área ali, para aquela praça e realmente presentear aquela região ali. Agora já tem bastante moradores na região do bairro D'Agostim, e está saindo um loteamento, 2 até, ali naquela região, que vai de perto de 1.000 pessoas, vai para 3, 4 mil pessoas naquela região ali, com os loteamentos que estão saindo. Então, é questão da gente já ir se preparando, né, para o futuro. Eu sei que por esses empreendimentos todos está saindo ali naquela região do bairro D'Agostim, e está sendo ampliado as escolas ali do loteamento HG, né, que faz parte da Quarta Linha. Então, isso o município está já se preparando, né? Mas aí tem que dar essa dignidade para a população ali. Não estou dizendo de fazer uma pracinha de educação física e tal. O mínimo aparato, uma pracinha ali para começar, depois se faz as coisas melhor mais para frente. Peço a aprovação, senhor presidente. Vocês e seus nossos colegas. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Toninho da Embralite. Hoje está ficando demais. Senhor presidente,
Solicito a dispensa do parecer da Comissão Permanente de Educação do PLC 11/2025, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, do município de Criciúma. O pedido de dispensa do parecer da Comissão de Educação do PLC 11/2025. De 2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de dispensa de parecer foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, o vereador Antônio Manuel. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia desta sessão do PLC 11/2025. Pedido de inclusão na ordem do dia desta sessão, PLC 11, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Pedido foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 447/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Notificação dos proprietários para que providencie a limpeza dos terrenos localizados na rua Maria de Lourdes Mendes Correia, número 202 e 216, bairro Pedro Zanivan. Requerimento de número 610 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando em relação às concessões de boxe da Feira Livre Municipal de Criciúma, localizada na rua São José, número 143, Centro. 1. Quantos e quais boxes não possuem contrato de concessão vigente? 2. Quais possuem contrato, mas hoje encontra-se desocupado? 3. Há previsão para rescisão contratual dos boxes que possuem contrato, mas estão desocupados? 4. Há previsão de data estimada para lançamento de novo edital dispondo da concessão de estande desocupado? 5. Não havendo a justificativa. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Presidente, esse requerimento é porque em 2022 foi feita uma concessão de vários boxes da Feira Livre. A Feira Livre de Criciúma, ela faz um L, mas parece que não, parece que ela é só um corredor. Mas ela faz um L. Ela faz um L. A Feira Livre faz um L. Ela começa na São José e ela finaliza lá na rua Anita Garibaldi. Lá na rua Anita Garibaldi. Ela finaliza. Não, ela é assim, ó. Ela vai lá na rua Anita Garibaldi. E aquela reta da Anita Garibaldi, na Anita Garibaldi, ela é praticamente vazia. E em 2022 foi feita uma concessão e vários desses boxes foram concedidos e teve vencedor. Só que a gente percebe que não foram ocupados. Então a gente precisa compreender se vai ser feita a rescisão desses contratos para fazer uma nova concessão, até porque eu conheço feirantes que estão lá, que querem ampliar, só que são boxes que estão concedidos, mas não utilizados. Então, algo precisa ser feito para poder dar vida para aquele espaço e, principalmente, para aquela perna que acaba lá na rua Anita Garibaldi, para que a gente consiga ter uma feira livre ainda melhor. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 611/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se consta no planejamento do município realizar a repavimentação com asfalto e pavimentação do trecho não pavimentado das ruas Elzio Lima e Oswaldo Yussi. Caso conste no planejamento, é possível estimar uma data para o início das obras de pavimentação? Caso não conste a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 612 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando: 1. Todos os documentos, sejam eles formalização de demanda, termo de referência, pareceres jurídicos, entre outros, que em base à dispensa eletrônica de número 097 PMC de 2025. 2. Cópia devidamente assinada contendo a data de assinatura pelos responsáveis do município e pela empresa contratada por meio desta mesma dispensa, gerando o contrato de número
082 PMC/2025, datada em 11 de 8 de 2025. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 603 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando: 1. Qual o número de ocorrências de acidentes de trânsito registrado na rotatória do encontro da via rápida com a Avenida Gabriel Zanetti, na esquina do Parque das Nações? 2. Quais projetos o município tem para melhorar a mobilidade urbana naquele local, haja vista os constantes congestionamentos em horário de pico? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 614 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando se existe projeto para a realização de uma parceria pública-privada junto ao interessado em fazer tour guiado em ônibus com teto aberto nos moldes existentes em município com vocação turística. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 615 de 2025, autor Valdeci Bittencourt Amaral. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para reforma ou construir um campo novo com alambrado, traves, redes e vestiário apropriados para a prática de futebol no bairro Mina do Mato. Se sim, qual o prazo, se não, qual a justificativa? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 616 de 2025, autor Valdecir Amaral Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de limpeza das margens das áreas verdes na rua Henrique Mesari, bairro São Defende. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 617 de 2025, autor Valdecir Bittencourt Amaral. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há possibilidade de roçar a esquina no centro comunitário do bairro Sequinel, pois o mato está tampando o cruzamento, dificultando a visão no trânsito, ocasionando vários acidentes naquela região. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 618 de 2025, autor Valdecir Bittencourt Amaral. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para a recuperação das lajotas que a Casan removeu em várias ruas no bairro Sequinel 1 e 2. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 448 de 2025, autor Daniel Virtuoso Cipriano. Reparo na pavimentação com lajota e na drenagem da rua Viriato Francisco Miranda, de frente ao número 601, bairro São Simão. Requerimento número 619 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando qual a previsão para a realização da repavimentação da rua Paraíba, bairro Próspera, em especial no trecho compreendido entre as ruas General Oswaldo Pinto da Veiga e Congonhas. Havendo previsão, qual a estimativa de data para início das obras? Caso não haja a justificativa, ainda questiona quais os critérios adotados pelo município em relação à repavimentação de ruas na região, considerando que já foi realizada manutenção em ruas menos movimentadas e com menos moradores que a rua Paraíba. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, queria que passasse as fotos. Eu estive na semana passada chamado pelo síndico de um grande condomínio que tem bem ali ao lado. Essas são algumas fotos da situação em que está, aí nessa aí talvez não se veja, mas tem um declive que está parecendo uma montanha-russa. Você sobe e ele fica assim, ó. Lembra um brinquedo que tinha no Beto Carreiro antigo chamado Mad Motion, que você ficava tremendo assim? É como está a rua Paraíba, lá no bairro Próspera. Então, o pedido é para que a gente consiga encaminhar logo a pavimentação. Conversei com o secretário Tita e com o vice-prefeito Salés, que estiveram agora há pouco aqui na casa. Falei que faria esse requerimento, até porque a prefeitura asfaltou várias ruas
lá na Grande Próspera. E precisa do asfaltamento dessa, porque é o seguinte, as duas ruas seguintes, elas são contramão para entrar à esquerda. Você entrando na Próspera, vereador Miri, vereador Toninho que mora ali, as duas ruas seguintes são contramão para entrar para a esquerda. Você não pode... Então, muita gente vira nessa rua, inclusive os 56 moradores daquele condomínio, vira já nessa rua para poder entrar lá em cima à direita e ir para o Brasília. Então, é importante que faça essa pavimentação o quanto antes para poder agilizar. Já passou Casan naquela rua, já passou Casan, eles comentaram sobre essa situação. Então, o pedido é para que pavimente o quanto antes, dê um encaminhamento o quanto antes. O secretário Tita e o vice-prefeito Salésio e o vereador Toninho, que participou agora há pouco dessa conversa, disseram que na próxima etapa deve ser feita essa rua, mas que vai dar uma ajustada antes, uma compactada e tudo mais. Vamos ficar acompanhando, mas que seja logo, vereador Toninho. Eu tenho certeza que o senhor vai ajudar a brigar, para logo sair. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir... Com a palavra o vereador Juarez Jesus. Questão de ordem cedida ao vereador Miri. Só para colaborar, conheço bem aquela rua ali, vereador Nicola. Mas assim... Não é só aquela. São diversas ruas ali da Próspera. Vereador Toninho, Manuel, o último governo abandonou a Próspera. Infelizmente, abandonou. E então espero realmente que o Vaguinho tenha sensibilidade e pavimentar realmente essas ruas aonde a Casan passou e danificou, porque agora a Casan tem um convênio ali de 28 milhões, é bastante dinheiro. Então, faça com prioridade, não com politicagem. Façam as ruas que realmente precisam fazer. É isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, vou ter que me ausentar. Artigo 99, linha C. Atendido o plano, vereador. Indicação de número 449/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Reparo na pavimentação asfáltica da rua Getúlio Cândido Albino, especialmente no trecho da travessa com a rua Santina Simone Perdoná, bairro Santa Luzia. Requerimento de número 620/2025, autor Daniel Virtuoso Cipriano. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe projeto para recapeamento asfáltico na rua Veriato Francisco Miranda, no bairro São Simão? Se sim, qual o prazo? Se não, é possível realizar projeto para a devida obra de recuperação da via? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 621/2025, autor Daniel Virtuoso Cipriano. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe projeto ou a possibilidade de executar um plano de contratação de profissionais neuropsicopedagógico clínico para atuar nas escolas do município no atendimento individual, rastreamento, avaliação e encaminhamento de alunos com dificuldades e transtorno, além de orientar professores que trabalham com essas crianças? Se sim, qual a previsão, se não, há possibilidade de estudo? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 622/2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: a. Qual é o cronograma de cuidados e reparos do Horto Florestal Municipal Antônio José Toller Guglielmi, localizado no bairro Mina União? O município faz manutenção com qual frequência no local? B. Há possibilidade de interesse para a criação de um centro de pesquisa e triagem de animais silvestres para que colabore com a preservação dos animais e o espaço, além de utilizar como turismo ecológico e colaborar com a segurança do local? Se sim, há projeto para isso? Se não, há previsão para esta realização? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo.
Senhor presidente, quem lembra, na legislatura anterior, a gente já encaminhou esse requerimento e o vereador Neri e eu fomos convidados para estar na reunião do Conselho de Segurança do bairro Santa Luzia. E já nessa reunião, mais uma vez, foi tocado no assunto sobre o abandono desse horto, né? Um potencial de um turismo ecológico, de poder ser um espaço de educação ambiental, mas também não pode ser hoje abandonado sem podas, por exemplo, mas também ser um espaço que muitos dependentes químicos acabam utilizando. Então, de alguma maneira, dá para juntar o útil ao agradável, né? Criar condições de segurança, mas também de educação ambiental nesse lugar. Cabe dizer que a ideia desse centro de acolhimento para animais silvestres, vereador, pode, inclusive, contribuir com uma demanda da própria polícia, que quando faz apreensões desses animais, não tem onde colocar. Você imagina só, o animal é encontrado ilegalmente com um tutor, né, uma pessoa que comprou um animal de maneira ilegal, e não tem onde colocar. Então, basicamente, a polícia deixa com esse tutor que comprou ilegalmente o animal. E isso não porque a polícia deseja isso, mas porque não tem onde enviar, porque o mais próximo parece que fica em Tubarão. Então, cabe esse destaque também para esse tema e fica a sugestão para o município para tratar desse assunto também. Claro, vereador, uma parte. Vereadora Giovana, obrigado pela parte. Só ajudando, complementando, no dia 11 ao dia 13, estaremos indo para Ribeirão Preto, junto com uma equipe do município, onde tem um CETAS municipal. É uma pauta que a gente vem tentando há bastante tempo, realmente trazer o turismo, desenvolver aquela região, e tenho certeza que se o município abraçar, que vai abraçar, mas a equipe está indo, a Anne está indo junto conosco, o Cristóvão está indo conosco, conhecer o CETAS municipal que tem lá, e realmente é uma demanda muito grande. Hoje, um animal silvestre, se encontrar atropelado, é difícil até de saber a população para quem ligar, porque não temos esse acolhimento. Hoje nós temos algumas escolas com cursos superiores de medicina veterinária, que já se colocaram também à disposição de estar nos ajudando a construir um projeto que seja legal. E, claro, nós temos em Tubarão o CEPTAS, que aí é o centro de pesquisa da Unisul, que nos orientou também, tivemos várias visitas. Já na legislatura passada, a gente veio trabalhando nesse tema, e eu acho que nunca esteve tão próximo hoje de a gente dar um espaço para o parque ecológico, porque ali nós temos o parque e o horto, né? São duas situações diferentes, mas com certeza vai trazer para aquela região toda ali o desenvolvimento e estudo importante, e visita também, que na realidade é o que a gente vai tentar em Ribeirão Preto trazer e oferecer para o município essa proposta. Só para contribuir, tá, vereadora? Boa notícia, presidente. Quero destacar que quando a gente incentivou também a criação desse centro para animais silvestres, era muito também em decorrência desses atropelamentos de coatis que acontece quase que diariamente aqui em Criciúma, nas nossas rodovias, e inclusive quando a gente apresentou isso, a gente apresentou outro requerimento, que era a construção dessas passarelas cobertas superiores, né, às rodovias, inclusive para ajudar e contribuir e prevenir esses acidentes. Então, é claro que um centro desses não só estimula a pesquisa, mas protege os animais, mas pode ser um grande espaço para o turismo ecológico, mas também para a educação ambiental. Muito obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 623 de 2025, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: a intenção do município em ofertar atendimento especializado nos CAPs, Centro de Atendimento Psicossocial para pessoas com vícios em jogos de azar, sejam eles em cassino físico ou virtual, trabalhando em conjunto com a Lei Municipal de número 8788 de 2025. B. O município já registrou demanda a esse respeito? Se sim, quantos casos? Requerimento está em discussão.
Com a palavra, a proponente do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Presidente, eu quero destacar esse requerimento porque a gente não só tem uma lei que trata sobre campanhas de conscientização dos riscos dos jogos de azar, mas também porque eu quero fazer um debate qualificado sobre saúde mental aqui no município, vereador. Isso porque já faz 20 anos que a última grande política do ponto de vista de estrutura, de orçamento em saúde mental foi apresentada no Ministério da Saúde. Há muito tempo é que se institucionalizou a ideia da rede de atenção em psicossocial, né, que envolve, então, os CAPs, que envolve a rede de apoio e de suporte. CAPs 1, 2, 3, infantil, álcool e outras drogas, a discussão, um debate, às vezes, sobre os leitos ou não psiquiátricos em hospitais regulares. Essa é uma discussão que já nos acompanha há bastante tempo, né? A luta antimanicomial, as internações compulsórias, e isso está sempre em voga, está sempre à luz das mudanças sociais do nosso tempo. E essas mudanças, como, por exemplo, os vícios em jogos, são, mais recentemente, já incorporadas na própria Organização Mundial da Saúde, estabelecidas como um grande problema mundial. O vício que se estabelece através, por exemplo, das redes sociais, das propagandas que a gente tem nas redes sociais, e hoje, com a lei que propõe fazer essa cobertura, conscientizar as pessoas através da própria rede que fortalece, que promove esses canais, também é fundamental. Mas iniciativas como essas, por exemplo, desse requerimento que a gente está fazendo, que está propondo fazer uma leitura, né, de Criciúma, porque a gente recebeu, quando a gente fez a lei sobre conscientização dos vícios dos jogos de azar, a gente recebeu diversos relatos de criciumenses que os filhos, os parentes, os companheiros, enfim, por aí vai, pessoas que já estão viciadas, que precisavam ser internadas a partir do vício em jogos. Então, esse é um problema social no seio das famílias hoje, que destrói famílias também. Então, acho que é um debate, vereadores, que precisa ser incorporado no âmbito da saúde mental do nosso município, como uma questão também social. Isso porque é apostar dinheiro para ganhar mais dinheiro. Então, o que faz as pessoas tomarem essa decisão de vida? O que leva a esse vício? Como controla esse vício? Se é possível controlar? Como administrar outras condições de subsídio ou não? Como amparar e construir uma vida independente desses vícios? E, por isso, que São Paulo já incorporou um grupo de apoio junto aos CAPs para combater os vícios. Então, seria mais uma proposta, não só para contribuir com a lei que a gente já apresentou aqui, vereador, mas também poder contribuir com estatísticas, né, que a gente possa medir em que tamanho que está essa condição aqui em Criciúma. Então, oferecer essa discussão é justamente no intuito de tentar promover em Criciúma um debate ainda mais qualificado nos termos da saúde mental. Eu falo isso, vereador, porque aqui em Criciúma, o atendimento de saúde mental, e é preciso dizer, hoje fica submetido a 10 sessões de contratações de psicólogos terceirizados, ou seja, não são funcionários do município de Criciúma que promovem um atendimento clínico para os pacientes em decorrência de adoecimento psíquico. Então, nesse sentido, é um debate que precisa ser mais profundo, que precisa pegar lá na ponta, mas também os tratamentos em grupos que são possíveis, né? De que forma a gente consegue fazer um debate mais qualificado a esse respeito. E é por isso que o debate, por exemplo, da dependência química e de outros vícios se incorpora nesse debate, porque é um debate pura e somente social. Né, inicialmente, né, de iniciativa quase que social. Então, é preciso fazer esse debate mais qualificado e é nesse intuito que a gente apresentou esse requerimento. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 624 de 2025, de autoria do vereador Luiz Carlos Custódio Fontana, envio de expediente ao chefe de Poder Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas acerca dos recursos financeiros recebidos do Ministério da Saúde, referente ao programa Previne Brasil, destinados à atenção primária do município. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fontana. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Nós fizemos esse requerimento questionando sobre o Previne Brasil. Para quem não sabe, o Previne Brasil é o antigo PEMAC. Ele foi instituído em 2019, né? O PEMAC é anterior ao Previne Brasil, e ele foi atualizado ano passado.
Ele é um projeto do Ministério da Saúde, né, que ele passa o financiamento da atenção da primária saúde, as APS, né, que são do SUS. Então, esse projeto já existe há muitos anos e ele está sendo aprimorado, a cada alguns anos ele vai sendo aprimorado, e hoje, né, desde março do ano passado, ele já teve essa mudança, principalmente nos valores de como é repassado também. Então, o objetivo desse Previne Brasil é promover a equidade e melhorar os repasses do governo federal para os municípios, né, priorizando principalmente as ESFs, que são as Estratégias de Saúde da Família. Nas ESFs, nas unidades de saúde, a gente sabe que tem outras equipes, as equipes de odonto, as equipes multi, tem várias equipes que incorporam, né, essas estratégias de saúde da família, e esse repasse que é feito para o governo federal, ele é feito através de análise de desempenho e indicadores de qualificação. Eu vou pedir para que coloque na tela aí as imagens. E por que é tão importante esse projeto? Esse projeto é importante, o Previne Brasil, porque ele incentiva que as unidades de saúde, os funcionários da área da saúde atinjam os indicadores necessários. Tudo que a gente tem indicador, a gente consegue qualificar, a gente consegue saber se realmente está sendo eficaz aquela equipe daquela unidade de saúde. Então, por isso que a gente sabe que esse projeto é bom. Quando eu me formei, em 2014, 2015, o antigo PEMAC, eu recebia esse valor e, de acordo com a nossa produção da unidade de saúde, a gente recebia ou não um valor específico. Se a gente atingisse todos os critérios, a gente receberia o valor máximo. Então, por isso que é bom esse projeto, porque a gente consegue quantificar, saber se cada unidade de saúde está fazendo o devido trabalho, que são as visitas domiciliares, atendimento aos idosos, às mulheres, exames, a questão odontológica. Então, e tem vários outros critérios, né? São vários critérios que, sim, são muito importantes. Ali eu coloco na tela que são os repasses, né? Quando essa mudança, essa atualização que teve ano passado, desde março de 2024 até mês passado, o quanto o município de Criciúma recebeu, né? Quer dizer, a princípio o governo federal destinou. Então, em torno disso, cada mês dá em torno de 2.500.000, 2.700.000 reais de repasse. E de março do ano passado até julho de 2025, já tivemos em torno de 41 milhões de repasses do governo federal para o município de Criciúma. Então, nós queremos saber se esse repasse está sendo feito, está chegando nas unidades, para os servidores públicos da área da saúde, né, que são as pessoas que fazem com que esse programa, sim, seja valorizado, ou se o município está utilizando para outros projetos que têm que ser também voltados para a área da saúde. Então, nosso questionamento é em relação a isso. Se está sendo destinado principalmente para os nossos servidores da área da saúde pública? É isso, presidente. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 625 de 2025, de autoria do vereador Luiz Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Relação dos pagamentos da outorga mensal do contrato número 41 PMC 18, a saber, tanto os pagamentos a título de aluguel, quanto os pagamentos referentes a título de amortização dos investimentos realizados. 2. Todos os relatórios de auditorias constantes do item 4 da cláusula 35.1 do contrato 41 PMC de 2018, até a data atual. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 626 de 2025, de autoria do vereador Luiz Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para a troca de lâmpada das ruas do loteamento Parque São Domingos, no bairro São Domingos? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 627 de 2025, de autoria do vereador Luiz Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para a revitalização asfáltica na rua José Salvador, ao lado da paróquia Santo Antônio, no bairro Santo Antônio? Se sim, quando? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 628 de 2025, de autoria da vereadora Giovana Mondardo e Neri Xavier. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, questionando como é feita a fiscalização dos estabelecimentos de ferro velho e sucata no município. O município tem cadastrados quantas empresas nesse segmento?
É do conhecimento do município a existência de ferros velhos clandestinos no município? Existe fiscalização contínua para estes casos? O requerimento está em discussão. Com a palavra, proponente, junto com o vereador Neri, Giovana Mondardo. Vereadores, boa tarde. Eu quero fazer, primeiro de tudo, um reconhecimento ao vereador Marcos Machado, que iniciou não só esse debate, resgatou esse debate nessa legislatura, mas promoveu a criação de uma lei para caçar alvarás daqueles ferros velhos que promovem a comercialização e compram e vendem essa mercadoria dos fios de cobre, por exemplo, materiais ilegais de pessoas com dependência química, que, porventura, promovem furtos aqui no município. Dada essa discussão, vereadores, nós fomos chamados, o vereador Neri e eu, junto ao Conselho de Segurança da Grande Santa Luzia, para uma conversa muito interessante junto à Polícia Militar, os moradores daquele bairro, que relataram uma informação curiosa. Diga-se de passagem, a classificação dos ferros velhos, e eu preciso resgatar aqui o número da lei, que submete, por exemplo, fiscalizações, exigências de alvará e por aí vai, está em baixa periculosidade, ou seja, não necessariamente precisa de fiscalização da vigilância, tem um conjunto de flexibilizações que faz com que essas ilegalidades, baixo risco, perfeito, vereador, obrigada, essa classificação de baixo risco faz com que esses ferros velhos que estão na ilegalidade se perpetuem cada vez mais, inclusive que estimula aqueles que estão legais a ficarem ilegais, porque não são promovidas restrições ou até mesmo fiscalizações diante desses ferros velhos, o que a gente tem visto até aqui. A Grande Santa Luzia se dedicou, a polícia de lá, o sargento e o cabo, o Ricardo, se dedicaram, vereadores, a fazer um levantamento. Lá são 3 ferros velhos com alvará, tudo direitinho, na legalidade. Mas são 12 na ilegalidade. Só com uma verificação curta, rápida. Então, o vereador Neri e eu fizemos um debate aqui, vereador, e queremos te convidar para nos ajudar, nos auxiliar nesse processo, inclusive de verificar nessa lei o que é preciso que a gente faça para transformar essa classificação de baixo risco num risco intermediário, pelo menos, para que se exija um alvarás e que a gente possa ir para cima daqueles que estão na ilegalidade, promovendo esse comércio legal e sustentando o crime organizado também na cidade. Então, é preciso fazer esse debate, porque é sobre drogas, é sobre segurança pública, é sobre vigilância sanitária, mas é, sobretudo, também da boa atuação e o bom exercício da lei que caça os alvarás daqueles que promovem esse tipo de ilegalidade aqui na cidade. Vereador Neri. Obrigado, vereadora Giovana. A gente foi convidado, né, pelo Conselho do SUSEP na sexta-feira. Estava muito bom, foi algumas autoridades, né, estava o cabo Ricardo, o sargento Carvalho, que estão fazendo um belo trabalho naquela região, mas confesso que ficamos assustados, Juarez, da situação que está. 3 somente registrados e o resto tudo frio. Então, cabe a nós da casa, junto à comunidade, que estão preocupados com muita convicção, porque, na verdade, bota o fio hoje, tira amanhã, bota hoje, tira amanhã. Então, assim, foi colocado aqui na cidade mineira, foi colocado aquele de alumínio, não é alumínio, né? E só que ele é mais barato, né? Então, não vale a pena ser colocado, vale a pena, mas demora muito, né, Giovana? Foi, nós combinamos lá. Então, assim, nós gostaríamos que a Giovana, gostaríamos que esse projeto, que esse requerimento, melhor, ele fosse, por todos os vereadores, olhado com bom carinho, porque a cidade corre um forte risco. Muito obrigado, Giovana. Obrigada, vereador. Cabe dizer que o quilo do cobre em Criciúma está a R$ 65. Cabe dizer também que a boa aplicação das nossas iniciativas legislativas, como foi a iniciativa do vereador Marcos Machado, precisam ser efetivadas, e para isso a gente precisa ter esses ferros velhos registrados, para que a gente possa sim caçar o alvará de quem promove isso na cidade. Porque senão, como é que a gente vai efetivar a lei, né? Então, a gente agora quer também a ajuda do vereador Marcos para poder nos ajudar a construir uma mudança da nomenclatura, dessa classificação de risco, para poder não só garantir que esses ferros velhos que estão na ilegalidade sejam fiscalizados, mas que a gente possa, através desse requerimento, levantar dados e poder fazer a boa aplicação da legislação. Muito obrigada. Requerimento continua em discussão.
Vereador Daniel, nós temos 2 minutos e 40. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu subo rapidamente para dizer, essa casa, ela já votou uma lei da cassação dos alvarás e falta regulamentação. Eu faço um apelo, não ao prefeito, porque o nosso prefeito trabalha muito, mas a burocracia que muitas vezes o cerca. É momento de regulamentar essa lei, já há um decreto em Chapecó, é o momento de a gente efetivar, até porque o nosso governo é tolerância zero contra as drogas. Mas as atividades irregulares, senhor presidente, R$ 65,00 o quilo do cobre, é para facilitar, muitas vezes, o usuário e fortalecer o traficante. Então, a gente tem que realmente olhar com carinho e regulamentar essa lei que foi sancionada. E faço um apelo ao líder do governo para que a gente construa e saia e comece essas fiscalizações. Uma parte ao vereador. Uma parte também, quero contribuir com meus 10 centavos nessa discussão, só para reforçar aquilo que a vereadora Giovana trouxe. Hoje, o município de Criciúma, e eu falo isso porque já coordenei a Casa do Empreendedor, e é a Casa do Empreendedor que fornece os alvarás. Hoje, o município de Criciúma, ele segue a tabela do Estado de classificação de risco, e a tabela do Estado de classificação de risco, ela considera não o ferro velho, mas sim o comércio de sucatas metálicas ferrosas e não ferrosas como uma atividade de baixo risco. Então, provavelmente, essas empresas estão nessa classificação, né, lá nos seus quinais, como comércio de sucatas de metais ferrosos e não ferrosos, e por isso é dispensado do alvará, é dispensado da questão de licença ambiental, é dispensado da questão da vigilância sanitária. Agora, cabe lembrar que o município acabou de assinar um convênio com a PM para fechar estabelecimentos que estão comercializando drogas. Pode, de repente, se estender, talvez, a esse tipo de atividade. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade em cima do horário. Vereadores, ficaram 1, 2, 3, 4, 5 requerimentos. 4 requerimentos para a próxima sessão, que ocorrerá no dia de amanhã. Terminado o grande expediente, passando para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo PE 062/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a promover e afetação de partes de áreas verdes situadas no bairro Ceará e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obra, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vereador Daniel, agora sim, votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Solicitar o envio de mensagem de condolências à família do Paulo Serafim. Atendido de plano, vereador.
Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo, PE 69, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza afetação e desafetação em permuta de área de terra entre os municípios de Criciúma e a APAN. Participações limitadas. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões permanentes de fiscalização, saúde e educação opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Obras foi dispensado e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação em plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir o projeto, está em votação. Votação liberada. Vereador Neri. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 88/2025, de autoria da vereadora Gorete Boroli, que denomina a rua Avelino Damiani. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação encerrada. Em votação liberada. Votação encerrada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo PLCE-XZ 09/2025, encaminhada pelo prefeito municipal, que altera o zoneamento de solo nas áreas que é específico da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo PLCE-XZ 011/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei complementar número 14, de 20 de dezembro de 1999, do município de Criciúma. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e a Comissão de Obras, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Educação foi dispensado e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação em plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para que na próxima, do dia 2 de setembro, terça-feira, no nosso horário regimental. Uma boa noite a todos.